Karen chama a polícia para mim e minha mãe. Quando eu tinha cerca de 9 anos, eu e meu irmão, ele tinha cerca de 7 anos, estávamos no carro com minha mãe, que acabará de doar sangue no hospital local. Estávamos voltando para casa quando uma senhora aleatória parou sem indicar. Agora, isso não é tão ruim assim, mas minha mãe buzinou para essa garota. Agora é aqui que as coisas esquentam. Estávamos em um entroncamento, então enquanto minha mãe estava esperando para sair e continuar a viagem para casa, esta senhora, vamos chamá-la de Karen por motivos óbvios, saiu do carro, marchou até nosso carro e começou a bater na janela. Quando minha mãe abaixou a janela para tentar falar com Karen, Karen soltou uma série de insultos, não consigo me lembrar de muitos deles, mas alguns eram vaca gorda, vadia, velha. Agora, só quero salientar que minha mãe não disse nem fez nada que desencadeasse esse bombardeio de insultos, exceto buzinar, o que ela tinha todo o direito de fazer. Minha mãe fez a coisa certa e, em vez de insultá-la, simplesmente foi embora. Agora, este poderia ter sido o fim da história, mas não. Essa mulher maluca começou a nos seguir para casa em seu carro. Minha mãe não quis revelar o paradeiro onde ela guardava seus filhos, então ela dirigiu pela área local, a nós ainda na parte de trás, aliás, até que a perdemos em alguns semáforos. Neste ponto, minha mãe estava farta, então ela simplesmente dirigiu para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto jantávamos, ouvimos uma batida na porta. Minha mãe olhou pela janela e eis que o carro desta senhora estava estacionado em frente à nossa casa. Tenha em mente que isso aconteceu cerca de 1 hora depois de todo o incidente ter ocorrido. Ela bateu novamente quando meu pai atendeu. O inferno começou. Seguiu-se uma batalha épica de gritos entre meu pai e Karen. Karen fugiu e entrou no carro para buzinar repetidamente, provavelmente para nos irritar, e quando meu pai se aproximou do carro dela, essa senhora dirigiu o carro até o chão do meu pai e parou o carro ali. Agora, isso foi um erro, porque meu pai pode gritar. Quero dizer, grite realmente. Ele gritou a plenos pulmões e esta B*TCH estacionou o carro no meu pé. Ajuda. Se as buzinas não tivessem acordado meus vizinhos, isso teria acontecido. Karen percebeu que poderia ter muitos problemas por causa disso, então mudou rapidamente de carro. Ela então gritou que meu pai agrediu e fez questão de chamar a polícia. E o engraçado é que ela realmente chamou a polícia. A polícia chegou cerca de 1 minuto depois e parecia bastante irritada com esta senhora. Eles a ouviram latir por cerca de 1 minuto antes de fazê-la sair. Eles pediram desculpas pela Karen e foram embora. Às vezes me pergunto por que ela passou por tudo isso e onde está agora. Minha vizinha Karen. Então, tudo isso começou depois que me mudei para meu apartamento. Mudei-me para cá porque estou passando por um divórcio e meu ex vai ficar na casa que possuímos até que os bens sejam distribuídos. Devo observar que a maioria das pessoas em meu prédio tem mais de 50 anos. E não gosto de crianças, e se eu soubesse disso não teria me mudado para cá. Depois da primeira semana que morei aqui, recebi minha primeira reclamação, afirmando que estava fumando no apartamento. Sim, eu fumo, mas nunca fumei no meu apartamento, apenas fora da propriedade. Achei estranho, mas segui em frente com minha vida. 4 meses depois, recebi 2 reclamações de barulho contra mim, afirmando que meu filho está batendo e batendo no meu apartamento, aos sábados e domingos. No começo eu pensei que éramos nós, então tomamos cuidado extra para não bater e bater pelo apartamento, usar vozes baixas e desligar todos os aparelhos eletrônicos ou o volume deles muito baixo por volta das 19 horas. Ainda acabamos recebendo reclamações. Acontece que a pessoa que fez a falsa denúncia de fumaça também é a pessoa que está fazendo as reclamações de barulho. Essa Karen acha que só recebo meu filho nos finais de semana, por isso só recebo reclamações aos sábados e domingos, ao contrário de todo o tempo que ele está aqui. Estou registrando o que foi dito sobre mim, e não neste fim de semana, mas no próximo fim de semana, vou levar meu filho e ficar na casa dos meus pais pelo tempo que eu tiver com ele. Se eu receber uma reclamação de ruído, ou o que provavelmente acontecerei, pegarei a prova de que não estava no prédio, junto com as outras reclamações, e enviarei um e-mail ao gerente do prédio, a não ao zelador, contando a ela o que está acontecendo e, esperançosamente, o assédio irá parar. Vou confirmar sua postagem, me deseje sorte. Asterisco atualização. Ei, desculpe, demorou um pouco para postar uma atualização, eu queria esperar e ver o que aconteceria. Então acabei fazendo o que mandei, me afastando um pouco do apartamento, mas as reclamações ainda chegavam.
Recebia reclamações de barulho das vezes que nem estava em casa. Minha gerente de apartamento, a que tem sido realmente incrível em tudo isso, amo ela, veio e falou pessoalmente comigo e com meu filho sobre a situação. Ela nos perguntou o que estava acontecendo, então contamos a ela sobre a situação e como as reclamações estavam chegando mesmo quando não estávamos no apartamento, ou entrando em horários em que estávamos dormindo. Ela foi super compreensiva e disse que iria conversar com o vizinho fazendo reclamações. Acabei também registrando minha própria reclamação sobre a situação, pois o vizinho fez tanto barulho no apartamento deles, abatendo nas coisas, que me acordou, e a desculpa do vizinho para fazer barulho foi que eu estava fazendo muito barulho, mesmo que eu estivesse dormindo. Meu síndico acabou ligando e deixando um recado para os proprietários do prédio, explicando a situação, dizendo que o vizinho estava sendo injusto comigo e que o barulho que faço estava dentro de um nível razoável, e que o vizinho estava fazendo barulho e reclamações sobre níveis regulares de ruído, apenas morando no meu apartamento. Desde que ela fez isso, não sei o que aconteceu, mas não tive mais reclamações de barulho. Uma parte de mim espera que o dono do prédio repreenda meu vizinho por ser um idiota, mas, honestamente, não me importo neste momento. Estou feliz por não receber mais reclamações de barulho. Eventualmente, quando eu me mudar, espero que a próxima pessoa que se mude para o meu apartamento seja realmente barulhenta, para que o vizinho possa refletir sobre o quão quieto eu estava, mas, honestamente, estou feliz porque, pelo menos por enquanto, não tenho que lidar com isso. Mais isso. Karen está brava por não receber coisas de graça. Para contextualizar, trabalho em uma mercearia na Noruega. Sento-me atrás da caixa registradora e um casal de velhinhos de aparência doce vem e coloca suas coisas na caixa registradora para que eu possa digitalizá-las. O velho vai e começa a colocar todas as compras em uma sacola. A velha tira um pedaço de queijo da bolsa. Ela me dá e diz que precisa devolvê-lo e que levará o que acabei de digitalizar de graça. O queijo que ela me dá está 70% comido e coberto de mofo. Digo que não creio que possamos voltar atrás, devido à quantidade que comeram e ao facto de não termos provas de que o armazenaram adequadamente. Ela então fica brava e começa a argumentar que o prazo de validade ainda é em algumas semanas e que não deveria mofar tão rapidamente, e age como se a culpa fosse minha. Tento dizer a ela com calma que ela não consegue um novo, mas ela simplesmente não me escuta. Ligo para minha gerente para falar com ela e explicar a mesma coisa. Já era tarde e estava calmo na loja, mas meu gerente não poderia ser chamado para lidar com Karen daquele jeito. Ela continua a exigir um novo e se recusa a ouvir a razão. O marido dela, que acaba de ficar lá o tempo todo, começa a parecer desconfortável e bravo porque ela ainda insiste no queijo da barragem. Depois de um tempo discutindo, ela finalmente desiste e paga. Na saída ela exige que eu pesque o queijo que foi jogado no lixo e devolva para ela. Ela decidiu que, como não conseguiu um queijo grátis, vai contar a todos os seus amigos que o serviço é péssimo e que eles não deveriam mais vir aqui. Depois que ela sai, eu e meu gerente apenas rimos da audácia daquela senhora e continuamos trabalhando. Lembre-se de que esta é uma das maiores redes de supermercados do país e a loja onde trabalho também vai muito bem por causa dos turistas, então vamos conseguir sem ela. Karen insiste que precisa fazer check-in no hotel agora. Então, é claro que isso aconteceu há vários anos, em 2016, eu acredito. Minha mãe e eu tinha cerca de 30 anos, então minha mãe tinha cerca de 56 na época, saímos da cidade para um show. Depois de ficar em um hotel muito ruim na noite anterior porque o hotel que eu havia reservado estava muito longe da cidade, na manhã seguinte saímos rapidamente, tomamos café da manhã e encontrei um hotel legal perto do local. Era um complexo de apartamentos reformado, isso será importante mais tarde. Passaram-se cerca de 15 minutos depois disso, talvez 20, quando uma mulher entrou, ou provavelmente na casa dos 40, mas era difícil dizer do nosso ponto de vista. Ela entrou e pediu para fazer o check-in 2 antes que eles pudessem nos registrar. Não tínhamos outro lugar para ir e não tínhamos vontade de fazer compras nem nada, então perguntamos se poderíamos ficar no saguão. Ela disse que estava tudo bem. Minha mãe estava com o livro dela e eu com o meu laptop, então apenas nos sentamos. Direi que não era um lobby enorme, mas era grande o suficiente. Alguns sofás, algumas cadeiras. Era só isso e a área do café da manhã, e provavelmente uma área para funcionários nos fundos. Muito espaço para, digamos, mais algumas pessoas, certo? Aparentemente não. Passaram-se cerca de 15 minutos depois disso, talvez 20,
quando uma mulher entrou, provavelmente na casa dos 40, mas era difícil dizer do nosso ponto de vista. Ela entrou e pediu para fazer o check-in. O FDA disse a ela a mesma coisa que ela nos disse. Ela disse que eles fizeram check-in porque sua mãe idosa precisava ser trazida do calor. É verão no Texas, mas há um lobby com ar-condicionado. Disseram-lhe novamente que seria uma espera. A mulher vai embora. Então, esta mulher voltou pela quarta vez, novamente cerca de 15 minutos depois. Ela disse ao FDA que havia procurado as governantas e recitado uma lista de quartos que eram do tipo deles e que estavam limpos. A FDA respondeu educadamente, ela era realmente uma profissional, não sei se teria sido capaz de não criticar essa mulher, dizendo que iria verificar novamente. Quando fez, ela rapidamente verificou esta mulher dentro. A mulher saiu, finalmente. O FDA então olhou para minha mãe e para mim e disse, sinto muito, aquele deveria ser o seu quarto. Eu só queria que ela saísse da minha frente. Nós concordamos e também queríamos que ela saísse da nossa frente. Como funcionário de um hotel, você terá que esperar se quiser fazer o check-in mais cedo, especialmente algumas horas antes. Eles só podem limpar os quartos com certa rapidez, e isso também depende de quando as pessoas que estavam no seu quarto na noite anterior fizeram o check-out. Durante a temporada lotada e esgotada em estação turística, será mais difícil fazer o check-in mais cedo, mas os hotéis sempre fazem o seu melhor. Só posso dizer que este FDA foi ótimo. Ela lidou com isso tão bem. Contei a um de nossos FDAs em meu hotel e disse que a história fez seus olhos tremerem ao ouvi-la. Nossa GM apenas respondeu em estado de choque, enquanto nosso GM disse, ela teve sorte de não estar em um lugar como Vegas, porque em alguns hotéis, você pode ser expulso por isso. Moral do dia, e não seja como Karen.